A trajetória do cristianismo é adornada por incontáveis narrativas de intervenções divinas que transcendem os relatos bíblicos. A crença na atuação contínua de Deus ao longo da história nos impede de confinar sua influência apenas ao período das Escrituras Sagradas. O próprio Jesus Cristo prometeu que seus seguidores realizariam obras maiores, João 14,12. Inúmeros testemunhos históricos corroboram a presença de milagres e manifestações sobrenaturais que acompanharam a Igreja em todas as eras. Este estudo tem como objetivo revisitar, em ordem cronológica, alguns desses eventos marcantes, desde os primórdios da Igreja até os tempos atuais, fundamentando-se em fontes fidedignas e registros históricos para validar cada relato. Longe de apresentar lições práticas ou doutrinárias, busca-se construir uma narrativa envolvente que ilustre a persistência do poder divino na história cristã, despertando admiração e promovendo uma profunda reflexão nos leitores. A Igreja primitiva, séculos e terceira. Após o término da Era Apostólica, a Igreja em seus primeiros estágios enfrentou perseguições implacáveis, mas, paradoxalmente, vivenciou eventos miraculosos que evocavam os tempos do Novo Testamento. Inúmeros registros dos séculos e a terceira revelam a convicção inabalável dos primeiros cristãos na intervenção direta de Deus em momentos cruciais. O martírio de Policarpo de Esmirna. Policarpo, discípulo do apóstolo João e líder da igreja em Esmirna, foi sentenciado à morte na fogueira por sua recusa em renegar sua fé em Cristo, por volta de 155 d.C. Testemunhas oculares descreveram um fenômeno extraordinário durante sua execução. As chamas, ao invés de consumi-lo, formaram uma espécie de abóbada protetora ao redor de seu corpo, deixando-o intocado. Diante desse cenário, foi necessário recorrer a outros meios para efetuar sua execução. Segundo o relato da igreja de Esmirna, Policarpo permanecia incólume no meio do fogo, não como carne sendo queimada, mas como pão assando ou ouro sendo refinado. Somente após ser transpassado por uma espada, Policarpo veio a falecer. Conforme a narrativa, seu sangue extinguiu as chamas. Esse milagre causou um impacto profundo na comunidade cristã local, fortalecendo sua fé em meio à adversidade da perseguição. Visões de Perpétua e Felicidade. No ano de 203 d.C., em Cartago, a jovem Perpétua, uma nobre de convicção cristã, e sua serva Felicidade foram aprisionadas devido à sua fé. Antes de encararem o martírio na arena, Perpétua foi agraciada com visões sobrenaturais que lhe trouxeram conforto e fortalecimento. Em uma dessas visões, ela contemplou uma escada que se estendia até o céu, mas que era vigiada por uma serpente. Perpétua, com coragem, superou o obstáculo, pesando na cabeça da serpente e ascendendo a um jardim celestial. Em outra visão, ela vislumbrou seu irmão mais novo, Dinócrates, falecido aos 7 anos de idade. Inicialmente, ela o viu em sofrimento, mas após suas orações fervorosas, ela o contemplou saudável e feliz, saciando sua sede em uma fonte celestial. Perpétua também teve um sonho premonitório em que enfrentaria não apenas animais selvagens, mas o próprio maligno, personificado na figura de um gladiador, saindo vitoriosa do confronto. Tais visões proporcionaram a Perpétua a confiança necessária para enfrentar a morte com serenidade. Os relatos históricos confirmam que, no dia do martírio, Perpétua e Felicidade adentraram a arena com uma coragem incomum. Testemunhas relataram que Perpétua, após ser arremessada por um touro e cair, manteve a compostura, chegando a arrumar seus cabelos para evitar uma aparência desonrosa, e auxiliou Felicidade a se levantar, demonstrando uma paz sobrenatural em meio à brutalidade da situação. Por fim, Perpétua precisou guiar a mão trêmula do carrasco em direção ao seu próprio pescoço. Tamanha era a dificuldade do executor em observá-la, impressionado com sua firmeza. As visões e a serenidade demonstradas por essas mártires legaram um legado de inspiração e força à igreja primitiva, solidificando sua fé em face da perseguição. No século III, viveu Gregório de Neo-Cesareia, cognominado Taumaturgo, que significa fazedor de maravilhas. Como bispo em uma região predominantemente pagã, Gregório ganhou notoriedade por suas curas e prodígios extraordinários realizados em nome de Cristo. Narrativas transmitidas por historiadores da época. Histórias sobre prodígios associados a figuras como Gregório de Nissa narram eventos extraordinários que teriam impulsionado a adesão ao cristianismo.
Dentre os atos miraculosos atribuídos a ele, destacam-se a remoção de uma montanha para viabilizar a construção de um templo religioso, a eliminação de um lago que gerava discórdia entre irmãos e a contenção de uma inundação. A narrativa conta que Gregório, ao cravar seu cajado no leito de um rio transbordante, transformou-o em uma árvore, criando assim uma barreira que deteve as águas. Tais eventos incomuns despertaram um profundo respeito tanto entre os crentes quanto entre os não crentes. Um comentarista da época, ao refletir sobre esses feitos, enfatizou a natureza irrefutável dos mesmos, afirmando que nenhum indivíduo em seu juízo perfeito poderia argumentar que uma montanha se moveu por mera sugestão, ou que um lago secou por efeito de uma impressão. Em virtude dessas maravilhas, Gregório recebeu a alcunha de taumaturgo, sendo lembrado como um exemplo de que os dons divinos, como curas e sinais, continuaram a se manifestar após o período apostólico, fortalecendo a comunidade cristã em seus primórdios. A proteção divina manifestada durante o terremoto de Esmirna é outro episódio notável. A cidade de Esmirna, que abrigava uma das primeiras comunidades cristãs, foi severamente atingida por um forte tremor de terra no ano de 178 d.C. Os registros da época indicam que a destruição material foi considerável, com Esmirna sendo demolida por um terremoto em 178-180, sendo reconstruída pelo imperador Marco Aurélio. No entanto, os cristãos da região posteriormente creditaram a Deus o resguardo de inúmeras vidas de fiéis durante essa calamidade. Documentos eclesiásticos sugerem que a comunidade cristã de Esmirna prosperou após o evento, interpretando-o como um sinal de amparo divino em meio ao caos que assolou a cidade. Embora os detalhes sejam limitados, esse episódio se consolidou na tradição como um testemunho de que Deus protegeu seu povo mesmo diante das catástrofes naturais que marcaram o mundo antigo. Com a oficialização do cristianismo no Império Romano no século IV e ao longo da Idade Média, a Igreja se viu confrontada com novos desafios. Surgiram heresias internas, invasões externas e perseguições em distintos contextos. Apesar dessas adversidades, inúmeros relatos atestam a ocorrência de milagres e manifestações sobrenaturais que fortaleceram a fé dos cristãos durante esses períodos desafiadores. A história do livramento de Eusébio de Cesareia é um exemplo inspirador. Eusébio, renomado historiador da Igreja primitiva, viveu durante a intensa perseguição promovida por Diocleciano no início do século IV. Ele próprio foi aprisionado por professar sua fé e enfrentou ameaças de morte. Após o martírio de seu mentor, Panfílio, Eusébio chegou a buscar refúgio no deserto do Egito, mas acabou sendo capturado e encarcerado. No entanto, por uma intervenção divina, Eusébio sobreviveu a esse período conturbado. Com a promulgação do Edito de Milão em 313 d.C., que pôs fim oficialmente às perseguições, Eusébio foi libertado da prisão e pôde retomar sua missão, tornando-se bispo de Cesareia. Ele próprio atribuiu sua libertação à providência de Deus, que guiou os eventos. Anos mais tarde, ao registrar os testemunhos dos mártires, Eusébio ressaltou que muitos cristãos, incluindo ele próprio, permaneceram vivos unicamente pela graça divina. O fato de ter escapado da morte, enquanto tantos outros sucumbiram, foi interpretado como um milagre de preservação, permitindo que ele documentasse a história da Igreja. Assim, Eusébio compreendeu sua libertação não como um evento fortuito, mas como o cumprimento da promessa de Cristo de que nem um só fio de cabelo da sua cabeça se perderá. LC 21,18. A conversão miraculosa de Clovis, rei dos francos, no final do século V, é outro marco importante na história do cristianismo na Europa Ocidental. Clovis I, monarca dos francos, era pagão e casado com a princesa cristã Clotilde. Durante a Batalha de Tolbiac, por volta de 496 d.C., contra os alemães, Clovis viu suas tropas à beira da derrota. Desesperado, ele se lembrou dos conselhos de Clotilde e invocou o Deus cristão, prometendo se converter caso obtivesse a vitória. A conversão de Clovis, um evento seminal na história da França, é frequentemente adornada com narrativas de intervenção divina. Clotilde, sua esposa, exerceu uma influência significativa sobre sua fé, instigando-o a invocar o Deus cristão em um momento crítico no campo de batalha. Em meio ao fragor da batalha, Clovis proferiu uma oração apaixonada,
suplicando a Jesus Cristo, a quem Clotilde havia apresentado como o Filho do Deus vivo. Ele prometeu que, em troca da vitória sobre seus inimigos, ele abraçaria a fé cristã e seria batizado em seu nome. De acordo com o relato de São Gregório de Tours, um ponto de virada ocorreu imediatamente após essa fervorosa oração. A balança da batalha se inclinou abruptamente a favor de Clovis. Os guerreiros inimigos, tomados pelo pânico, empreenderam uma fuga desordenada, e seu líder encontrou um fim súbito e inexplicável. Diante dessa reviravolta dramática, os alamanos se renderam a Clovis, que atribuiu sua vitória à invocação do nome de Cristo. Em reconhecimento à sua intervenção, ele proclamou que o Deus de Clotilde o havia levado ao triunfo. Fiel à sua promessa, Clovis submeteu-se ao batismo cristão pouco depois, em uma cerimônia solene oficiada por São Remígio em Reims. A tradição franca relata que, enquanto Clovis e 3.000 de seus guerreiros recebiam o sacramento na catedral, uma fragrância celestial permeou o ambiente, envolvendo todos os presentes em uma atmosfera de êxtase. A sensação era tão intensa que muitos descreveram a experiência como se estivessem imersos nos perfumes do paraíso. A conversão de Clovis, amplamente interpretada como uma manifestação direta da intervenção divina no campo de batalha, transcendeu a mera transformação pessoal do rei. Ao renunciar aos deuses pagãos e abraçar o cristianismo, Clovis inaugurou uma nova era para a nação franca, que se estabeleceu como a filha primogênita da Igreja. O impacto desse evento ressoou por toda a Europa medieval, servindo como um testemunho do poder de Deus para tocar até mesmo o coração de um guerreiro considerado bárbaro em meio à guerra. Em um salto temporal para o século XIII, encontramos na vida de São Francisco de Assis um rico legado de experiências místicas. Francisco, reverenciado por sua santidade e devoção inabalável a Deus, buscou replicar a vida de Cristo em sua totalidade. Em setembro de 1224, durante um período de contemplação no Monte Alverne, ele vivenciou um evento de natureza extraordinária. Em meio a uma oração fervorosa, Francisco teve uma visão de um serafim crucificado, um anjo com 6 asas que lembrava a imagem de Jesus na cruz. Essa visão emergiu Francisco em um mar de emoções conflitantes, preenchendo-o simultaneamente com alegria e profunda compaixão pelos sofrimentos de Cristo. Imediatamente após essa experiência, os estigmas, as 5 chagas da paixão de Cristo, começaram a aparecer em seu corpo. As marcas eram visíveis em suas mãos, pés e lado, precisamente nos locais correspondentes aos cravos e à lança que haviam ferido Jesus. Frei Tomás de Celano, o primeiro biógrafo de Francisco, registrou que Francisco carregava as marcas dos cravos em suas mãos e pés da mesma forma que os havia visto momentos antes no crucificado. Esse fenômeno, sem precedentes até então, foi prontamente aclamado pelos frades como um milagre, atestando a união singular de Francisco com o Senhor. Além dos estigmas, a vida de São Francisco é tecida com uma série de histórias extraordinárias. Disse que ele pregava aos animais, que o ouviam com atenção e reverência. Em uma ocasião, na cidade de Gúbio, um lobo feroz que aterrorizava a população cessou seus ataques após um diálogo com Francisco. Esse evento foi interpretado como uma demonstração do domínio espiritual de Francisco sobre a natureza. Há também relatos de curas miraculosas realizadas por meio de suas orações e de uma aura de luz que o envolvia durante momentos de oração intensa. No entanto, o milagre dos estigmas permanece como o mais marcante e impactante. Francisco conviveu com as chagas sagradas por 2 anos, até sua morte, tornando-se um Cristo vivo aos olhos de muitos. Essas manifestações sobrenaturais em sua vida fortaleceram a fé de inúmeras pessoas na Idade Média, servindo como um testemunho tangível da santidade e do poder de Deus presentes no mundo. Em meio ao cenário turbulento da Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, que assolou a França e a Inglaterra, emerge a figura extraordinária de Santa Joana d'Arc, de 1412 a 1431, e os eventos milagrosos que a cercam. Joana, uma jovem camponesa francesa, declarou desde os 13 anos de idade que ouvia vozes celestiais, que identificava como São Miguel Arcanjo e Santa Catarina. A história de Joana d'Arc, a heroína francesa, é permeada por eventos que desafiam a explicação racional, levando muitos a crer em intervenção divina.
Oriunda de uma família camponesa, Joana afirmava receber mensagens de entidades celestiais, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida, que a incumbiam de libertar a França do domínio inglês. Dotada de uma fé inabalável e motivada por suas visões, a jovem conseguiu convencer o príncipe Carlos, o futuro Carlos VII, a confiar-lhe o comando de um exército, apesar de sua pouca idade, apenas 17 anos. O cerco de Orléans, em maio de 1429, tornou-se um marco crucial. Liderando as tropas francesas com coragem e determinação, Joana alcançou uma vitória surpreendente em apenas 9 dias, revertendo uma situação que parecia irremediável. Esse triunfo improvável elevou o moral dos soldados franceses, impulsionando-os a lutar com renovado vigor. Testemunhos da época relatam que Joana parecia invulnerável em combate. Mesmo tendo sido ferida por uma flecha no ombro, ela continuou a lutar com bravura. Após a libertação de Orléans, uma série de vitórias se sucedeu, abrindo caminho para a coroação de Carlos VII em Reims. Joana, humilde, atribuía todo o sucesso à vontade divina, afirmando que suas vozes celestiais haviam anunciado esses triunfos. Relatos da época descrevem um momento emocionante em que, durante a cerimônia de coroação, Joana expressou sua gratidão por ter testemunhado a ascensão de um rei francês ao trono. Joana d'Arc, a donzela de Orléans, tornou-se um símbolo da proteção divina sobre a França. Mesmo após sua captura e subsequente execução na fogueira, aos 19 anos, sua aura milagrosa permaneceu intacta. Anos mais tarde, sua reputação foi reabilitada, e séculos depois, ela foi canonizada como santa. Sua vida, marcada por revelações divinas, livramentos surpreendentes e feitos militares inexplicáveis, convenceu muitos de seus contemporâneos de que Deus intervinha diretamente na história, escolhendo e capacitando indivíduos improváveis para cumprir seus propósitos. A percepção de que ela era protegida em batalha e o cumprimento de suas profecias, como a previsão de seu ferimento em Orléans e de sua captura, fortaleceram a crença dos franceses de que o céu estava ao seu lado. Entre os séculos XVI e XVIII, a cristandade passou por transformações profundas, incluindo a Reforma Protestante, a Contra-Reforma Católica e diversos avivamentos espirituais. Em meio a debates teológicos e mudanças sociais, relatos de milagres e intervenções divinas surgiram, sendo interpretados por muitos como sinais da aprovação ou direção de Deus em relação a esses movimentos. Martinho Lutero, o monge alemão que desencadeou a Reforma Protestante em 1517, vivenciou momentos de grande perigo, nos quais ele e seus seguidores reconheceram a mão protetora de Deus. Um exemplo notável ocorreu em sua juventude, quando Lutero escapou por pouco de ser atingido por um raio durante uma tempestade. Acreditando ter sido poupado para um propósito maior, ele fez um voto de se tornar monge, cumprindo-o fielmente. Anos depois, após desafiar abertamente a autoridade da Igreja com suas 95 teses, Lutero foi considerado herege e corria o risco de ser executado. Em 1521, ao retornar da Dieta de Worms, onde se recusou a renegar seus escritos, ele foi sequestrado por um grupo de cavaleiros a serviço do príncipe Frederico da Saxonia, seu protetor. Lutero foi levado em segredo para o castelo de Wartburg, onde permaneceu em segurança, disfarçado sob o nome de Cavaleiro Jorge. Essa ação preventiva ocorreu pouco antes da chegada dos emissários do imperador Carlos V para prendê-lo. Essa sequência de eventos, considerada por muitos como um milagre, permitiu que Lutero escapasse da fogueira. Durante cerca de um ano, ele permaneceu escondido em Wartburg, ileso. Nesse período, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, um feito que teve um impacto profundo na história. Seus amigos e apoiadores viam esse livramento como uma clara demonstração da proteção divina sobre sua vida e obra. A providência divina é frequentemente invocada para explicar a trajetória de Martinho Lutero durante a Reforma Protestante. Alguns interpretam os eventos cruciais de sua vida como a mão de Deus, protegendo-o para que cumprisse sua missão reformadora. Em suas correspondências, o próprio Lutero manifestou sua gratidão a Deus por tê-lo preservado do perigo em momentos decisivos, comparando sua experiência à do apóstolo Paulo, resgatado da morte para continuar sua pregação. Adicionalmente, certos episódios são atribuídos à orientação sobrenatural. Relata-se que, enquanto pregava em Wittenberg,
Lutero interrompeu seu sermão, apontando para um jovem na audiência e acusando-o de um pecado secreto. Supostamente, ele exclamou: "Você, ali mesmo. Você roubou esses objetos do seu empregador." O jovem ficou perplexo. Após o culto, confessou o delito a Lutero, que, segundo a narrativa, chorava ao ouvi-lo. Essa demonstração de palavra de conhecimento também foi associada a Lutero, um fenômeno que se repetiria com Charles Spurgeon séculos depois. Contudo, sua maior libertação foi, sem dúvida, escapar das forças do Sacro Império Romano. Caso Lutero não tivesse recebido tamanha proteção providencial, a reforma poderia ter sido extinta em seu nascedouro. A história é vista como uma intervenção divina por meio de indivíduos devotos, como Frederico, o sábio, para salvaguardar a vida daquele que lideraria um movimento de retorno às Escrituras Sagradas. No século XVIII, o clérigo anglicano John Wesley liderou o metodismo, um movimento de revitalização espiritual, e documentou em seus diários inúmeras ocorrências do sobrenatural. Wesley acreditava firmemente que Deus continuava a se comunicar e agir por meio de visões, sonhos e profecias. Ele próprio vivenciou episódios notáveis. Em uma ocasião, Wesley teve um sonho revelando uma situação de pecado específica entre membros de uma congregação metodista. Ao investigar, descobriu a veracidade do sonho e pôde auxiliar os envolvidos, interpretando o ocorrido como um aviso do Espírito Santo transmitido por meio do sonho. Há também o famoso sonho de Wesley, transmitido pela tradição oral. Certa noite, ele teria sonhado que estava às portas do inferno e perguntou quem estava lá dentro. "Há metodistas aqui?" perguntou. "Sim, muitos", responderam. Em seguida, em sonho, foi às portas do céu e repetiu a pergunta: "Há metodistas aqui?" "Não, nenhum, apenas cristãos", responderam-lhe. Wesley interpretou essa alegoria como uma mensagem divina sobre a unidade do corpo de Cristo, transcendendo as divisões denominacionais. Embora a autenticidade dessa história seja questionável, é fato que Wesley valorizava experiências de revelação pessoal. Ele registrou casos de orientação divina em sonhos que salvaram vidas. Por exemplo, um pregador metodista informou a Wesley que, em um sonho, viu Wesley em perigo ao viajar por uma determinada estrada. Impressionado, esse irmão orou intensamente por proteção. Naquele mesmo momento, Wesley, que viajava a cavalo por sua rota habitual, sentiu-se compelido a fazer um desvio inesperado. Mais tarde, descobriu que, se tivesse seguido o caminho original, teria sido vítima de uma emboscada de ladrões. Wesley registrou esses eventos, atribuindo sua salvação à intercessão motivada pelo sonho profético do amigo. Além disso, John Wesley ensinava que Deus não faz nada a não ser em resposta à oração, evidenciando sua crença na intervenção contínua de Deus. Ele testemunhou curas milagrosas e libertações durante suas pregações ao ar livre. Em uma ocasião, enquanto pregava, numerosas pessoas caíram em prantos, manifestando remorso por seus pecados. Wesley, em vez de reprimir tais manifestações, reconheceu-as como obra de Deus. Ele acreditava que dons como profecia e cura não haviam cessado. "Deus pode conceder línguas ou qualquer outro dom quando lhe agrada", escreveu, rejeitando a noção de que os milagres pertenciam exclusivamente ao passado. Os sonhos proféticos de Wesley e de outros metodistas serviram para orientar o movimento em tempos desafiadores. Sua mãe, Susanna Wesley, também experimentou visões e manifestações em sua casa, notavelmente o fenômeno poltergeist em Epworth, que contribuíram para a atmosfera de expectativa pelo sobrenatural que permeava o movimento metodista. No período do Iluminismo, em que o ceticismo em relação ao sobrenatural era crescente, John Wesley destacou-se ao defender e vivenciar um Pentecostes pessoal. Seu ministério foi marcado por profecias, sonhos com significados profundos e respostas consideradas milagrosas às orações, reacendendo a crença na atuação contínua do Espírito Santo na Igreja. Muitos desses eventos foram interpretados como sinais divinos ou intervenções espirituais. O Grande Despertar, um movimento de renovação religiosa que se espalhou pela Europa e América nas décadas de 1730 e 1740, evidenciou manifestações físicas notáveis. Jonathan Edwards, um pregador influente em Northampton, Massachusetts, registrou que, durante os encontros de reavivamento,
Muitos indivíduos eram tomados por intensas reações físicas. Relatos mencionavam pessoas chorando intensamente, desmaiando e permanecendo paralisadas, algumas em agonia espiritual e outras em êxtase de alegria. Em seu célebre sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, 1741, Edwards descreveu como os ouvintes gritavam por misericórdia e se agarravam aos bancos, movidos por um temor quase palpável do inferno. Edwards via essas manifestações como algo além de mera desordem, documentando cuidadosamente os casos e argumentando que, apesar de possíveis imitações ou exageros, a ação de Deus era evidente, levando a transformações profundas. Ele mencionou pessoas tão impactadas pela percepção do amor de Cristo que seus corpos perdiam a força. Algumas ficavam prostradas, incapazes de falar, relatando posteriormente visões da glória divina. George Whitefield, que pregava ao ar livre tanto na Inglaterra quanto nas colônias americanas, também inspirava reações inesperadas em seus ouvintes, como suspiros, prantos e transes. John Wesley também testemunhou fenômenos semelhantes em suas campanhas metodistas. Ele relatou que, em uma noite de 1739, enquanto orava com um grupo, cerca de 60 pessoas caíram de joelhos simultaneamente, clamando sob uma forte revelação do Espírito. Para Wesley, isso representava um toque sobrenatural, transcendendo a mera emoção humana. Em Cambuslang, na Escócia, 1742, um notório avivamento atraiu milhares para cultos campais, com relatos de indivíduos experimentando tremores e desmaios em momentos de devoção intensa. Edwards escreveu um tratado, Marcas Distintivas de uma Obra do Espírito de Deus, defendendo que essas manifestações físicas não deveriam ser automaticamente descartadas, mas avaliadas pelos frutos que produziam na vida das pessoas. De fato, muitas dessas reuniões resultaram em transformações morais significativas. Pesquisadores destacam que o Grande Despertar lançou as bases para movimentos abolicionistas e humanitários, impulsionados pelo novo fervor dos convertidos. Assim, as manifestações físicas observadas durante o avivamento, apesar de sua natureza controversa, serviram como demonstração do impacto da mensagem pregada. Um historiador descreveu esses eventos como um dos aspectos controversos do despertar, mencionando pessoas clamando, caindo e permanecendo imóveis no chão, algumas em grande angústia e outras em alegria indizível. O próprio Edwards relatou minuciosamente esses eventos com precisão e sobriedade, afirmando que neles se manifestava o poder de Deus. O Grande Despertar demonstrou à sua geração que o avivamento espiritual não era uma teoria, mas uma experiência vívida, frequentemente acompanhada por manifestações extraordinárias do Espírito. A expansão das comunidades reformadas, calvinistas, na Europa durante os séculos XVI e XVII também foi marcada por episódios considerados milagrosos por seus membros. Um exemplo notável é o dos huguenotes, protestantes franceses, perseguidos após a revogação do Edito de Nantes, 1685. Nas Cévennes, no sul da França, um grupo de camponeses protestantes, conhecidos como camisardes, rebelou-se contra a opressão real no início do século XVIII. Eles afirmavam ser guiados por profetas e visões do Espírito Santo. Relatos da época, incluindo fontes em tempos de provação e conflito religioso, relatos de eventos extraordinários frequentemente permeiam a história, servindo como faróis de esperança e sinais de intervenção divina. Durante o levante dos camisardes, protestantes franceses perseguidos no século XVII, observadores relataram uma série de ocorrências que desafiavam a explicação racional. Jovens sem instrução, tomados por um fervor inusitado, proferiam sermões eloquentes em estado de transe, enquanto homens e mulheres entravam em êxtase profético, anunciando a libertação iminente. Em meio a emboscadas e confrontos militares, testemunhas afirmavam ter avistado luzes misteriosas no firmamento, guiando os camisardes em segurança, e vozes etéreas ecoavam nas florestas, transmitindo palavras de encorajamento. Mais surpreendente ainda eram os relatos de que balas e outros projéteis inimigos pareciam não surtir efeitos sobre os combatentes camisardes. Um cronista da época registrou que toda sorte de milagres acompanhavam os camisardes. Luzes celestiais indicavam o caminho seguro, vozes entoavam canções de esperança, e ataques não causavam danos. Há menções de indivíduos que, em fuga,
Despencavam de precipício sem sofrer lesões, levantando-se ilesos após quedas aparentemente fatais. Algumas pessoas, imersas em orações fervorosas e estados de êxtase, teriam derramado lágrimas de sangue, permanecendo em jejum e silêncio por dias, sustentadas apenas pela graça divina. Embora a revolta dos Camisardes tenha sido reprimida militarmente, as narrativas desses eventos se disseminaram por toda a Europa, inspirando outros grupos protestantes que enfrentavam perseguição, como os profetas franceses que buscaram refúgio na Inglaterra, acompanhados de visões e relatos de curas. Similarmente, na Holanda e na Escócia, líderes da Reforma, como João Knox, vivenciaram acontecimentos considerados manifestações da providência divina. Knox, segundo a tradição, teria previsto do púlpito a morte repentina de um perseguidor, e o evento se concretizou pouco tempo depois, causando grande impacto e temor religioso. Na tradição reformada, apesar da ênfase na soberania de Deus e na importância da proclamação da palavra, existem diversos relatos de momentos que transcendem o natural. Há histórias de grupos clandestinos que adoravam em locais isolados, protegidos de patrulhas por uma espécie de invisibilidade concedida por Deus, impedindo que fossem vistos pelos soldados. Prisioneiros huguenotes, confinados em prisões francesas, relataram visões celestiais que os fortaleceram a perseverar em sua fé. Esses eventos serviram de estímulo para o crescimento da Igreja Reformada em tempos de grande adversidade. Os fiéis interpretavam essas ocorrências como confirmações de que Deus estava presente e atuante em meio ao seu povo, assim como nos tempos bíblicos, silenciando seus leões contemporâneos, extinguindo as fogueiras da perseguição e comunicando-se diretamente com os corações dos humildes e oprimidos através de seu espírito. O século XIX testemunhou um período de intensos avivamentos evangélicos, uma expansão missionária sem precedentes em escala global. Inúmeras histórias de conversões em massa e curas inexplicáveis marcaram essa era, especialmente nos movimentos revivalistas nos Estados Unidos e no Reino Unido, bem como nas missões transculturais. Charles Girine, um advogado que se tornou um influente pregador avivalista, foi uma figura proeminente no Segundo Grande Despertar. Seu ministério foi caracterizado por um impacto profundo sobre seus ouvintes, a tal ponto que muitos o consideravam como um agente de milagres. A pregação de Finney sobre o pecado e a necessidade de salvação era tão persuasiva que multidões frequentemente se rendiam a Cristo em prantos. Um exemplo notável ocorreu durante uma visita a uma fábrica têxtil em New York Mills. Finney simplesmente percorreu o local em silêncio. Uma jovem operária, inicialmente cética, fez um comentário irônico sobre os cultos de avivamento. Finney, sem dizer uma palavra, fixou os olhos nela em oração silenciosa. A jovem começou a tremer, seu fio se rompeu e ela não conseguiu consertá-lo devido à sua agitação. Sentindo uma profunda convicção, ela começou a chorar. Logo, seus colegas ao redor foram tomados pelo mesmo sentimento de arrependimento e lágrimas. O proprietário da fábrica, percebendo o que estava acontecendo, interrompeu a produção e declarou: "Parem as máquinas e cuidem das almas. É mais importante salvarmos nossas almas." O impacto transformador de movimentos espirituais históricos é evidente em diversos relatos, como o ocorrido em uma fábrica, onde, para assegurar a continuidade da produção, uma reunião geral foi convocada. A presença de um pregador, Finney, foi solicitada para dirigir algumas palavras. No entanto, o próprio Finney observou que um fervor espiritual já pairava sobre o ambiente, precedendo sua pregação. O resultado foi notável. Quase todos os presentes tomaram a decisão de se entregar a uma renovação espiritual, demonstrando uma entrega imediata. Finney descreveu o momento como uma das reuniões mais poderosas que já havia testemunhado. Nos dias subsequentes, a maioria dos trabalhadores da fábrica vivenciou uma transformação interna. Este episódio é apenas o exemplo do alcance de seu ministério. Em Rochester, em 1830, o impacto foi tamanho que estabelecimentos como bares e tribunais foram drasticamente afetados. Os bares perderam sua clientela, enquanto os tribunais se viram sem casos criminais para julgar. Estima-se que milhares de indivíduos passaram por uma conversão durante esse período. Finney, contudo, não atribuía o sucesso a si mesmo, mas à dedicação de seus parceiros de oração, como Daniel Nash, que intercediam fervorosamente durante suas pregações.
Em seus escritos, Finney também mencionou relatos de recuperações inesperadas. Embora não se considerasse um curador, testemunhou melhoras significativas em pessoas enfermas após as reuniões de oração. Um dos aspectos mais marcantes do legado de Finney foi o efeito moral imediato que o acompanhava. Ele próprio relatou um episódio em Governador, Nova York, onde, ao chegar a uma hospedaria, a proprietária, impactada por sua presença, questionou sobre o que deveria fazer para alcançar a transformação espiritual, mesmo antes de qualquer palavra ser proferida. Seus colaboradores relataram que a presença do Espírito era tão intensa que as pessoas não conseguiam permanecer indiferentes, ou se rendiam ao arrependimento ou resistiam com veemência. Essas características, como conversões em grande número, manifestações de emoção coletiva e confissões espontâneas, caracterizaram o ministério de Finney e confirmaram, para muitos, a continuidade de acontecimentos sobrenaturais. Para muitos, a maior prova disso era a transformação de inúmeros indivíduos. Um amigo descreveu que Finney apenas presenciava a manifestação divina através do poder do Espírito Santo, transformando corações. Estima-se que um número significativo de pessoas, entre 100 mil e 500 mil, foi impactado e transformado por seu trabalho. Finney sempre enfatizou que tudo era obra divina, declarando que testemunhava manifestações surpreendentes do poder de Deus em momentos específicos de seu ministério. Tais eventos extraordinários convenceram até os mais céticos de que algo além da compreensão humana estava ocorrendo. Um exemplo notável do século XX é o avivamento do país de Gales, de 1904 a 1905. Embora cronologicamente inserido no início do século XX, sua relevância é ressaltada devido à sua conexão com movimentos anteriores. No país de Gales, um dos maiores avivamentos da história da Igreja teve início. Liderado por Evan Roberts, um jovem mineiro de 26 anos, o movimento galês eclodiu em outubro de 1904. Em poucos meses, promoveu uma transformação na sociedade local. Aproximadamente 100 mil pessoas entregaram suas vidas a uma nova fé em um período de um ano. As reuniões eram marcadas por orações fervorosas, cânticos emocionantes e uma manifestação intensa da presença divina. Os impactos na comunidade foram notórios, ganhando reconhecimento internacional. Bares e tabernas viram sua frequência declinar drasticamente, levando ao fechamento de alguns estabelecimentos. Os tribunais enfrentaram uma escassez de casos devido à diminuição dos crimes. Em um relato curioso, proprietários de minas de carvão relataram que seus cavalos de carga se mostravam confusos, pois os mineiros, transformados, haviam abandonado as palavras de baixo calão, tornando as ordens incompreensíveis para os animais. As livrarias cristãs esgotaram seus estoques de Bíblias, refletindo a sede espiritual da população. A própria imprensa, inicialmente cética, passou a relatar com respeito o que descrevia como uma onda moral. No início do século XX, precisamente de 1904 a 1905, o país de Gales testemunhou um período de transformação espiritual conhecido como o Avivamento Galês. Os jornais da época relataram uma mudança palpável na atmosfera das cidades, com ajuntamentos de pessoas orando fervorosamente e entoando hinos pelas ruas. Um jornalista descreveu a experiência como uma presença de Deus universal e poderosa, que transcendia os limites das igrejas e reuniões de oração, permeando o espaço público. Além da atmosfera espiritual intensificada, o avivamento foi marcado por inúmeros relatos de eventos extraordinários. Indivíduos afirmavam ter experimentado curas instantâneas de enfermidades durante os cultos. Um historiador registrou que, por onde passava Evan Roberts, figura central do avivamento, o Espírito Santo parecia precedê-lo, manifestando-se em cultos que se iniciavam espontaneamente, às vezes antes mesmo de sua chegada. Tamanha era a intensidade do fervor religioso. Embora o avivamento galês não enfatizasse ostensivamente curas ou sinais miraculosos, ele produziu frutos inegáveis e de impacto social abrangente. Em um curto espaço de tempo, a nação galesa foi transformada, um fenômeno que muitos atribuíram a uma intervenção divina em grande escala. Esse movimento exerceu influência direta sobre outros avivamentos globais, como o da Rua Azusa, nos Estados Unidos, em 1906.
Pastores de diversas nações viajaram a Gales para testemunhar o que estava acontecendo e retornaram a seus países inspirados e com renovado entusiasmo. Em resumo, o avivamento do país de Gales demonstrou que manifestações extraordinárias podem ocorrer não apenas em nível individual, mas também em uma cultura inteira, resultando em mudanças sociais significativas. Bares fecharam as portas, teatros ficaram vazios e lojas de roupas foram inundadas com pessoas buscando vestimentas mais modestas. Paralelamente a essas transformações sociais, ocorreram inúmeros eventos extraordinários em nível individual. Relatos de alcoólatras inveterados abandonando o vício da noite para o dia, famílias restauradas, jovens recebendo missões em visões noturnas. Gales vivenciou uma espécie de condensação do livro de Atos, um período de intensa atividade divina e transformação social. Como resultado direto, o movimento missionário ganhou um novo impulso, e o século XX se iniciou com a chama do Pentecostes reacendida em escala global. No século XIX, a mensagem cristã se espalhou por terras distantes, impulsionada por missões dedicadas que enfrentaram perigos consideráveis. Muitos desses pioneiros registraram ocorrências extraordinárias de proteção e provisão, que atribuíram à intervenção divina. Um exemplo notável é o de James Hudson Taylor, de 1832 a 1905, fundador da missão para o interior da China. Taylor e seus companheiros enfrentaram fome, doenças e perseguições, mas repetidamente testemunharam respostas surpreendentes às suas orações. Antes mesmo de embarcar para a China, Hudson Taylor aprendeu a confiar plenamente em intervenções divinas. Em uma ocasião, em Londres, ele possuía apenas uma moeda de prata, seu último recurso, quando foi abordado com um pedido de ajuda para uma família em extrema necessidade. Ele orou e decidiu doar sua única moeda, confiando que Deus proveria. No dia seguinte, recebeu pelo correio um guinéu de ouro, uma moeda de valor 10 vezes superior à prata que havia doado, proveniente de um doador anônimo que se sentiu compelido a ofertar. Esse episódio marcou profundamente sua vida, fortalecendo sua fé na provisão divina para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Já em território chinês, Hudson Taylor planejou uma viagem marítima arriscada. Em meio a uma calmaria, seu navio corria o risco de se chocar contra recifes. Ele e toda a tripulação oraram fervorosamente, e repentinamente um vento forte surgiu, desviando o navio do perigo, um evento que os marinheiros consideraram um milagre. Taylor registrou: oramos fervorosamente, e de repente, um vento forte e favorável nos salvou. Em outra ocasião, a missão enfrentava a escassez de recursos para sustentar suas operações. Taylor orou, e no momento exato, recursos inesperados chegaram à Inglaterra, no valor exato do que era necessário, conforme registrado em suas cartas. Tais episódios foram tão frequentes que ele cunhou a frase: a obra de Deus, feita à maneira de Deus, jamais carecerá dos recursos de Deus. Hudson Taylor também testemunhou curas milagrosas. Em seus diários, ele relata o caso de um homem em Ningbo, à beira da morte, que se recuperou de forma inexplicável após as orações dos missionários. Além disso, há inúmeros outros relatos de proteção divina e provisão em situações de perigo e necessidade. Em meio às vastas terras da China, missionários como Taylor vivenciaram momentos de libertação e proteção surpreendentes durante períodos de grande turbulência e perseguição. A rebelião dos Boxers, no início do século XX, caracterizada pela violência extrema contra estrangeiros e cristãos, é um exemplo marcante. Relatos da época narram casos de postos missionários que, contrariando todas as probabilidades, escaparam ilesos da fúria dos rebeldes. Um desses relatos descreve uma aldeia missionária cercada por Boxers, onde os agressores, de maneira inexplicável, interromperam o ataque e recuaram. Posteriormente, alguns moradores afirmaram ter presenciado figuras angelicais protegendo a missão. Histórias similares se multiplicaram, com missionários em áreas de risco relatando que, ao orarem o Salmo 91, viam os perigos passarem ao largo, como se estivessem sob uma proteção invisível. No século XX, o irmão Andrew Van Der Bijo, conhecido por contrabandear Bíblias para países sob regime comunista, incluindo a China, também compartilhou experiências notáveis. Em suas viagens, ele fazia uma prece específica nas fronteiras: Senhor, quando estiveste na terra,
fizeste os olhos cegos verem. Agora, peço que faças os olhos que veem ficarem cegos. Inúmeras vezes, guardas fronteiriços revistaram seu veículo, sem notar as caixas de Bíblias, um evento que ele e outros atribuíram à intervenção divina. Tais experiências reforçam a promessa de Jesus de permanecer com seus seguidores todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28,20. Uma presença que, para muitos missionários, se manifesta de forma concreta e milagrosa. Charles Haddon Spurgeon, de 1834 a 1892, o renomado pregador batista de Londres, é lembrado por sua eloquência e seus escritos impactantes. Sua trajetória, no entanto, revela momentos singulares que sugerem a manifestação de dons espirituais. Apesar de sua ênfase na soberania de Deus, Spurgeon não negava a possibilidade de intervenção sobrenatural direta. Em diversas ocasiões, durante seus sermões no Tabernáculo Metropolitano, Spurgeon proferia declarações aparentemente desconectadas do tema central, que, no entanto, correspondiam precisamente às situações vividas por pessoas na audiência. Um exemplo notório é o caso do jovem que havia roubado as luvas de seu empregador. Durante um sermão em Exeter Hall, por volta de 1855, Spurgeon interrompeu sua fala, apontando para uma seção da plateia. Exclamou: "Jovem, as luvas que você está usando foram roubadas de seu empregador." A audiência ficou surpresa, e nenhum outro indivíduo foi mencionado além daquele rapaz. Spurgeon explicou mais tarde que essa declaração foi um impulso interno incontrolável, uma espécie de palavra de conhecimento. Após o culto, um jovem pálido e trêmulo procurou Spurgeon, confessando entre lágrimas que havia roubado as luvas de seu patrão. Ele implorou para que Spurgeon não o denunciasse, temendo a reação de sua mãe ao saber de seu ato. Spurgeon o aconselhou e orou com ele, recebendo sua confissão. Susannah Spurgeon, esposa do pregador, registrou o episódio na biografia póstuma do marido, comentando que o pregador havia lançado a flecha ao acaso, mas ela atingiu o alvo que Deus pretendia, e aquele ouvinte despertado foi, dessa maneira singular, provavelmente impedido de cometer um crime ainda maior. Episódios semelhantes ocorreram em outras ocasiões. Em outro sermão, Spurgeon descreveu detalhadamente a situação de um homem presente que vendia produtos falsificados aos domingos, em vez de ir à igreja, chegando a mencionar o nome da loja e da rua. Ao ouvir a descrição precisa de sua situação, o homem acreditou que alguém havia revelado sua vida ao pregador. Posteriormente, se arrependeu de suas ações. Esses eventos, notavelmente, não foram incluídos nos sermões publicados, pois Spurgeon optou por omiti-los na edição. A vivência de Charles Spurgeon transcendia o ordinário, com eventos que, além de serem atestados por testemunhas e confirmados em suas próprias conversas, incluíam relatos de restaurações físicas alcançadas através de suas preces. Apesar de não promover encontros com o objetivo específico de realizar milagres, há registros de que Spurgeon intercedia em favor dos doentes e, posteriormente, era informado sobre melhoras significativas ocorridas no mesmo instante da oração. Um episódio marcante ocorreu durante o Grande Incêndio de Londres em 1861, quando Spurgeon se juntou em oração para que a situação fosse controlada. Surpreendentemente, a direção do vento mudou, protegendo centenas de residências. Jornais da época noticiaram o fato, atribuindo a mudança à fé dos crentes. Spurgeon, por sua vez, descreveu o evento como uma graça especial de Deus. Outra narrativa notável envolve sua esposa, Susannah, que sofria de uma condição que a impedia de ter filhos. Em um momento, enquanto ouvia Spurgeon orar em casa, ela sentiu uma cura da aflição. Pouco tempo depois, ela concebeu gêmeos. Spurgeon sempre creditou esses eventos à misericórdia divina. Em uma conversa com um colega de ministério, ao ser questionado sobre sua crença na continuidade dos dons miraculosos, Spurgeon respondeu que, embora não buscasse por sinais, não duvidava da capacidade de Deus de conceder momentos proféticos quando assim desejasse. Ao comentar sobre um episódio específico, ele declarou: "Deus atirou a flecha. Eu nem sabia o que estava fazendo." Portanto, mesmo em uma era caracterizada pelo racionalismo, a vida de Spurgeon demonstra vislumbres de manifestações sobrenaturais, como discernimento incomum,
respostas às orações e providências milagrosas, que ele humildemente reconhecia como a ação do Espírito Santo. O século XX foi palco de um renovado derramamento de experiências carismáticas na Igreja, impulsionado pelo surgimento do movimento pentecostal e pelo crescimento do cristianismo em diversas partes do mundo. Milagres, curas, profecias e outros dons espirituais ressurgiram em muitos círculos cristãos, ecoando os eventos registrados no livro de Atos dos Apóstolos. O avivamento da Rua Azusa, que ocorreu entre 1906 e 1909, é um marco fundamental nesse contexto. Em abril de 1906, em Los Angeles, um pequeno grupo de cristãos liderados por William J. Seymour, um pregador afro-americano, começou a se reunir em um modesto edifício na Rua Azusa, número 312. O que se iniciou ali se transformou em um avivamento de proporções globais, amplamente considerado o berço do pentecostalismo moderno. Os encontros na missão da fé apostólica da Rua Azusa eram caracterizados por experiências extraordinárias. Pessoas de diversas etnias se uniam em adoração, um fenômeno notável em um período marcado pela segregação racial. Além disso, a glossolalia, ou falar em línguas desconhecidas, era uma ocorrência comum. Muitos participantes relataram que, ao buscar intensamente a Deus, começaram a se expressar em idiomas que nunca haviam aprendido, que por vezes eram identificadas como línguas estrangeiras existentes, enquanto outras vezes eram descritas como línguas angelicais. Além das manifestações linguísticas, curas sobrenaturais aconteciam com frequência. Testemunhas oculares, incluindo jornalistas, relataram ter visto pessoas acamadas por anos se levantarem curadas instantaneamente durante as orações. Registros históricos mencionam casos como o de um homem com o braço paralisado que recuperou o movimento e pacientes em estado terminal que deixaram seus leitos completamente recuperados. Em algumas noites, uma espécie de nuvem parecia preencher o salão, sendo referida pelos fiéis como a Shequina, a manifestação visível da glória de Deus. Crianças brincavam em meio a essa névoa luminosa. Em uma ocasião, vizinhos chegaram a acionar o corpo de bombeiros, acreditando que o prédio estava em chamas, devido às labaredas que pareciam emanar do telhado. No entanto, não se tratava de fogo comum, pois ninguém se queimava e o local não era consumido. Os crentes interpretavam esse fenômeno como o fogo do Espírito Santo. Inicialmente, a mídia secular ridicularizou os eventos na Rua Azusa, descrevendo os fiéis como fanáticos e criticando seus comportamentos considerados pouco ortodoxos, como gritos, danças e o fenômeno de cair no espírito. No entanto, a cobertura negativa não impediu o fluxo de pessoas de todo o mundo que buscavam testemunhar os acontecimentos. Missionários enviados de Azusa levaram a mensagem pentecostal para outros continentes, disseminando a experiência do avivamento por todo o globo. Os relatos mais notáveis provenientes da missão da Rua Azusa incluem casos de xenoglossia autêntica, onde imigrantes de diferentes origens linguísticas testemunharam participantes sem instrução formal comunicando-se fluentemente em idiomas como alemão, Yiddish ou espanhol. Esses indivíduos transmitiam mensagens que os imigrantes compreendiam, enquanto membros afro-americanos, sem conhecimento prévio dessas línguas, traduziam as mensagens com uma capacidade que transcendia o natural. Essencialmente, manifestava-se tanto o domínio de línguas estrangeiras quanto a habilidade de interpretá-las. Observadores da época traçaram um paralelo direto com o evento de Pentecostes, descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Frank Bartleman, um evangelista que participou dos eventos na Rua Azusa, registrou que o som do clamor a Deus era tão intenso que o edifício tremia. Homens e mulheres caíam de joelhos e línguas de fogo pareciam pairar sobre eles. A missão da Rua Azusa desempenhou um papel crucial na expansão do pentecostalismo no século XX, enviando missionários para mais de 50 países, incluindo o Brasil, de onde vieram os fundadores das Assembleias de Deus. Historiadores reconhecem Azusa como um marco fundamental no desenvolvimento e disseminação do movimento pentecostal. A partir desse ponto, igrejas pentecostais floresceram em todos os continentes, caracterizadas por manifestações semelhantes, curas divinas, profecias, expulsão de espíritos malignos e o batismo no Espírito Santo, frequentemente acompanhado pelo falar em línguas.
A história de libertação de Corrie ten Boom durante a Segunda Guerra Mundial ilustra a força da fé em meio a um período de horrores inimagináveis. Corrie ten Boom, uma cristã holandesa, e sua família arriscaram suas vidas para ajudar judeus a escapar da perseguição nazista. Em 1944, a família foi descoberta e presa. Corrie e sua irmã, Betsy, foram enviadas para o campo de concentração de Ravensbrück, na Alemanha, um lugar de sofrimento extremo. Mesmo naquele ambiente desolador, elas mantiveram sua fé inabalável, lendo secretamente um Novo Testamento que, de forma milagrosa, nunca foi descoberto pelas autoridades. Elas o escondiam sob suas roupas. Posteriormente, descobriram que a infestação de pulgas em seu alojamento mantinha os guardas afastados, demonstrando que até as pulgas serviram aos propósitos de Deus, como expressou Corrie. Betsy, debilitada e doente, faleceu em dezembro de 1944. Pouco antes de sua morte, Betsy compartilhou com Corrie uma visão de que ambas seriam libertadas antes do Ano Novo e que, após a guerra, elas conduziriam um ministério de cura e perdão, estabelecendo um centro de recuperação e transformando até mesmo um antigo campo de concentração em um local de restauração. Corrie não conseguia compreender como isso se concretizaria, mas escolheu acreditar nas palavras de sua irmã. De maneira surpreendente, em 30 de dezembro de 1944, Corrie ten Boom foi libertada de Ravensbrück devido a um erro administrativo. Documentos nazistas revelam que sua soltura ocorreu por engano. Ela foi chamada e liberada sem maiores explicações. Mais tarde, Corrie descobriu a magnitude do milagre. Uma semana após sua libertação, todas as mulheres de sua faixa etária no campo foram executadas. Isso significa que, se não tivesse sido libertada, ela teria sido morta na semana seguinte. As palavras de Betsy se cumpriram de forma literal. Betsy foi libertada ao partir para a presença do Senhor, e Corrie, por meio de uma falha burocrática providencial. Corrie ten Boom atribuiu sua sobrevivência à intervenção divina. Após a guerra, ela estabeleceu centros de reabilitação para vítimas dos campos de concentração, inclusive para os próprios guardas, oferecendo-lhes perdão, conforme Betsy havia previsto. Corrie interpretou isso como uma evidência de que Deus estava presente mesmo nas trevas dos campos de concentração, realizando milagres de proteção. Sua história, narrada no livro O Refúgio Secreto, relata outro episódio notável. Em Ravensbrück, Betsy e Corrie realizavam cultos clandestinos no alojamento feminino, utilizando um frasco de vitaminas para fortalecer as prisioneiras debilitadas. Milagrosamente, apesar das revistas frequentes, o frasco de vitaminas nunca foi descoberto. A fé de muitas prisioneiras foi fortalecida por eventos que desafiavam a lógica, como a persistência inexplicável de um frasco de vitaminas que nunca se esgotava, muito além do tempo esperado, até que medicamentos reais pudessem ser obtidos. Para Corrie ten Boom, esse fenômeno era comparável à multiplicação do azeite da viúva de Sarepta, um milagre bíblico. A libertação de Corrie, considerada um erro pelas autoridades, é lembrada como um notável ato de intervenção divina durante o Holocausto, demonstrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus pode operar livramentos comparáveis aos encontrados nos relatos de Daniel ou Atos. Durante a repressão religiosa na União Soviética, especialmente nas décadas de 1930 a 1960, sob o regime comunista ateu, milhões de cristãos enfrentaram prisão, morte ou severas punições. No entanto, mesmo por trás da cortina de ferro, surgiram relatos de intervenções divinas surpreendentes. Um caso notório envolve o contrabando de Bíblias, similar às atividades do irmão André em outras partes do mundo. Cristãos clandestinos na URSS relataram que, em diversas ocasiões, a polícia secreta realizou incursões em reuniões domésticas, mas, de maneira inexplicável, não percebia os materiais cristãos presentes. Uma história narra que, em uma dessas reuniões, uma Bíblia de tamanho considerável estava sobre a mesa. Durante a invasão policial, os fiéis oraram em silêncio, enquanto os agentes revistavam o local minuciosamente, sem encontrar o livro sagrado, que estava bem à sua frente, e se retiraram sem efetuar prisões. Além disso, existem registros de vozes ou avisos interiores que levaram cristãos na Rússia soviética a se esconderem pouco antes de batidas policiais. Uma mulher batista relatou que,
Em uma madrugada, sonhou que precisava remover imediatamente a literatura religiosa de seu esconderijo. Ela obedeceu e, horas depois, a KGB revistou sua casa de cima a baixo, mas não encontrou nada. Igualmente notáveis são as lembranças de cristãos nos gulags, os campos de trabalho forçado na Sibéria. Alguns testemunharam curas milagrosas de colegas de prisão após orações secretas, servindo de testemunho até para prisioneiros ateus. Durante a era de Stalin, houve relatos de uma igreja subterrânea na Ucrânia que orava por orientação divina. Em uma ocasião, todo o grupo sentiu que deveria mudar o local de culto e cancelar a reunião. Naquela noite, a polícia chegou ao local habitual para efetuar prisões, mas não encontrou ninguém. Esse tipo de intuição sobrenatural salvou muitas vidas. Uma história compartilhada entre os ortodoxos russos narra que um sacerdote, após ser preso, foi submetido a um pelotão de fuzilamento. No momento dos disparos, nenhuma bala o atingiu ou, em outra versão, as balas o atingiram, mas não causaram ferimentos fatais. Os soldados, aterrorizados, o libertaram. Embora não haja documentação oficial desse evento, a história circulou oralmente como uma narrativa edificante. Um caso mais verificável é o de Alexander Ogrodnikov, um dissidente cristão dos anos 1970. Ele relatou que, certa vez, em uma cela solitária, enquanto orava, sentiu uma presença luminosa e foi protegido do frio glacial de maneira inexplicável, atribuindo essa proteção aos anjos do Senhor, que fecharam a boca dos leões da hipotermia. Entretanto, talvez o episódio mais conhecido associado ao RSS seja a missão internacional do irmão André, um missionário holandês. Durante os anos da Guerra Fria, ele cruzou repetidamente as fronteiras soviéticas, transportando Bíblias escondidas em seu Fusca. A cada travessia, ele fazia uma oração específica. Senhor, quando estiveste na terra, fizeste os cegos verem. Agora, peço-te, faça os olhos que veem ficarem cegos, pedindo que os guardas não detectassem os materiais proibidos. De maneira notável, nenhuma Bíblia foi descoberta em seus carros nas fronteiras. Em uma dessas viagens, ao chegar à alfândega romena, ele viu os guardas desmontarem completamente os carros à sua frente, ciente de que ele transportava muitos exemplares bíblicos. Diante da aparente ausência de qualquer esperança, André tomou a decisão de exibir diversas Bíblias sobre o assento do carro, depositando sua confiança na proteção divina, conforme registrado em Gsholog.org. Ao chegar sua vez na inspeção, o guarda examinou seus documentos e observou através do vidro do veículo. Para a surpresa de André, o guarda simplesmente acenou para que ele prosseguisse, sem realizar qualquer revista, conforme descrito em Gsholog.org. Esse tipo de ocorrência fortaleceu a crença da igreja perseguida de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Salmo 34,7. Assim, tanto nos relatos emocionantes sobre entregadores de Bíblias que permaneciam invisíveis aos olhos das autoridades, quanto nas pequenas congregações que eram protegidas por meio de avisos transmitidos pelo Espírito, ou nos fiéis que sobreviviam de maneira inexplicável nos campos gelados, os cristãos que viviam sob o domínio soviético experimentaram a realidade da promessa de Jesus. Estarei convosco sempre. Tais narrativas eram compartilhadas em sussurros de crente para crente, por trás da cortina de ferro, mantendo viva a esperança de que o Deus de Daniel, Pedro e Paulo continuava a operar em seus dias. O século XX testemunhou também um notável florescimento da fé cristã em locais inesperados. A Coreia do Sul é um exemplo emblemático dessa realidade. Em 1900, menos de 1% da população era cristã. Em 2010, esse número saltou para cerca de 30%, conforme dados apresentados em U.Unisinos.br. Esse crescimento impressionante foi impulsionado por avivamentos espirituais e uma forte dedicação missionária. Muitos coreanos atribuem esse milagre da Coreia a um avivamento espiritual de abrangência nacional, acompanhado por sinais e maravilhas. Em 1907, ocorreu o famoso avivamento de Pyongyang, na época parte de uma Coreia unificada. Reuniões de oração intensas levaram milhares ao arrependimento, e houve relatos de curas e experiências semelhantes ao Pentecostes, com pessoas orando em alta voz simultaneamente e experimentando grande alegria. A partir desse momento, a igreja coreana continuou a crescer,
mesmo sob o período de colonização japonesa e durante as guerras. No período pós-guerra, especialmente nas décadas de 1960 a 1980, a Coreia do Sul se tornou um terreno fértil para o crescimento do pentecostalismo. Igrejas como a Yoido Full Gospel Church, liderada pelo pastor David Paul Yonji-cho, se tornaram as maiores congregações do mundo, com centenas de milhares de membros, como demonstrado em IU.Unisinos-BR. O que impulsionou esse notável crescimento? Além de estratégias eficazes e um zelo evangelístico, os coreanos destacam a prática da oração coletiva fervorosa, com vigílias de madrugada e retiros em montes de oração, como elementos essenciais. Além disso, eles enfatizam a ocorrência de milagres contemporâneos. De fato, existem inúmeros testemunhos. Em vigílias de oração, pessoas enfermas foram curadas de doenças graves. Muitos budistas ou xamanistas se converteram após alegarem ter tido visões de Jesus ou serem libertos de opressões espirituais. A Igreja coreana enfatiza o poder do jejum e da fé, e frequentemente relata eventos sobrenaturais. Um exemplo notório vem do ministério de Yonji-cho. Em sua igreja, era comum ouvir relatos de curas de câncer e da restauração de pessoas com deficiências físicas. Cho afirmava ter testemunhado Deus ressuscitar mortos em resposta à oração. Há, inclusive, um caso documentado na Nigéria, durante um evento de seu ministério internacional, de uma mulher que ressuscitou durante um culto. Outro fator crucial foi o crescimento de células familiares. Crentes se reuniam em casas para orar por seus vizinhos e experimentavam milagres de provisão financeira, algo particularmente relevante em um país que enfrentava extrema pobreza. O milagre do Ryuan econômico foi acompanhado, segundo os pastores, pelo milagre espiritual do povo se voltando para Deus. Atualmente, a Coreia do Sul envia missões para diversas partes do mundo e ocupa a segunda posição em número absoluto de missões estrangeiras, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Esse resultado é fruto do avivamento interno que transformou a nação. Pesquisas realizadas pelo Pew Research Center indicam que o número de cristãos sul-coreanos saltou de 1% em 1900 para quase um terço da população em poucas gerações, conforme demonstrado em IU.Unisinos.br, um fenômeno sem paralelo fora da África subsaariana. Por trás dos dados estatísticos, residem relatos individuais impactantes. Há exemplos notórios, como a conversão em massa de aldeias inteiras, após a cura de todos os enfermos durante uma ação evangelística. Outras narrativas incluem o surgimento de visões de Cristo em sonhos de líderes confucionistas idosos, que posteriormente buscaram uma igreja para conhecer a figura de um homem de branco que lhes apareceu. Destaca-se um notável reavivamento ocorrido em Yoido, em 1980, quando, durante um período de 40 dias de oração no Estádio Olímpico, ocorreram numerosas curas e libertações. A imprensa coreana designou essa época como os Dias de Milagre. Em síntese, a Coreia do Sul experimentou um crescimento religioso acelerado, combinando fervor na oração e demonstrações do poder divino, o que culminou em uma das maiores comunidades cristãs globais. É uma prova real de que, mesmo em cenários culturais distintos do Ocidente, os eventos extraordinários do cristianismo bíblico continuam a se manifestar.